abril 29, Juízes 9, verso 22a, 10, verso 18. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebede, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. "Quem é Abimeleque?", disse em alta voz Gaal, filho de Ebede. "Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu tivesse no comando, me livraria de Abimeleque", diria a ele. "Convoque seus soldados e venha lutar." Mas, quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: "Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade." Quando Gaal e aqueles que o acompanham saíram para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebede, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: "Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas." Zebul respondeu: "São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens." Mas Gaal insistiu: "Não, são pessoas descendo das colinas e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos." Zebul se voltou para ele e perguntou: "Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: 'Quem é Abimeleque e por que deveremos servi-lo?' Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles." Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque, soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois,
destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon. Pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. "Rápido, façam como eu", disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então, amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1.000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas, quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: "Tira a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque." O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito ao seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim, cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, que morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. "Pecamos contra ti", disseram, "pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal." O Senhor respondeu: "Acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles nos oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia." Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: "Sim, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos." Então eles se
desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Lucas 24, versos 13 a 53. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos anos. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entregar a sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali, encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os 2 contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos.
Em seguida, disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Salmo 100, versos 1 a 5. Salmo de ações de graça. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Provérbios 14, versos 11 e 12. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte.